Oferecimento Estrela Bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Apostou, brilhou. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pega Visão. Eu já inicio aqui te convidando a participar do programa também. Manda uma mensagem direct no meu Instagram, Fernando Verchai, e você vai receber um formulário e pode vir aqui nos estúdios da Band falar desse esporte que a gente tanto ama. Vamos trazer agora os participantes que estarão conosco hoje. Mas antes disso, um rapidinho break, 30 segundos, eu já volto. O futsal do Brasil tem história. Ou melhor, o Brasil é a história do futsal. São 5 títulos mundiais, craques inesquecíveis e uma paixão que marcou gerações. E agora a Estrela Bet tá junto com o futsal brasileiro pra gente voltar ao topo. Estrela Bet, orgulhosamente patrocinadora master da Seleção Brasileira de Futsal. Vamos juntos em busca da 6ª estrela. Olha só, falei que era rapidinho, agora vamos para os participantes. Roda o VT do nosso primeiro comentarista, Matheus. Meu nome é Matheus, tenho meu time de coração desde criança, mas eu não revelo meu time de coração, porque eu tenho muitos amigos no futebol, então quero estar bem com todo mundo novamente. Eu hoje tenho uma empresa de acessórios, onde eu atendo muitos jogadores de futebol, então tenho muitos amigos que usam meus acessórios e com isso eu estou sempre com eles, em estádio, na casa deles assistindo o jogo. Então hoje meu papel hoje dentro do futebol é colocar um pouco dos meus acessórios nos jogadores fora do campo, né? E hoje podem ficar ligados, a gente vai falar um pouco de tudo aqui no programa. Futebol feminino, Bundesliga e também um pouquinho da final da Taça Rio, Audax e Botafogo, que promete aí no final de semana. Seja bem-vindo, Matheus. Tudo bem? Tranquilo? Senta aí, fica à vontade. Vamos agora chamar o nosso segundo comentarista aqui, que é o Thiago. Roda o VT dele. Fala galera, meu nome é Thiago, eu sou flamenguista e está sendo um enorme prazer participar do programa hoje. Espero ter aquela resenha com os colegas aqui para falar sobre futebol, que é a paixão que o carioca e o brasileiro mais gostam. Seja bem-vindo, Thiago. Pode entrar e fica à vontade. Tudo bem? Tranquilo? Vamos iniciar a resenha aqui e conhecer também um pouco mais os participantes. Fala aí, Thiago, seu time do coração, como que você chegou aqui, sua relação com o futebol? Eu sou flamenguista, eu sou torcedor raiz, da época dos anos 90 do Flamengo, né? Não era uma fase muito boa, mas era uma fase que eu torcia mais. Hoje em dia eu não sou tão clubista, mas continuo acompanhando o time. Certo. E você, amigo? Então, meu time eu não revelo. Não revelo meu time. Eu tenho um time do coração que eu sou apaixonado pelo futebol, mas eu tenho uma empresa hoje de acessórios e trabalho no meio do futebol, né, com jogadores, sou amigo de muitos jogadores e tem um tempo aí, uns anos, que eu não revelo meu time de coração. Olha só, hein, torcedor 007, que é um agente secreto. Exato. Primeira pessoa participante que vem aqui. Né, a gente já teve a participação de árbitros de futebol aqui que também falaram, prefiro não revelar, tal, mas assim, por um motivo mais... Mas enfim, ok, vamos seguindo aqui, vamos ao longo do programa, às vezes dar uma pista, alguma coisa, a gente vai tentando descobrir. Vamos começar aqui então a resenha também do campeonato alemão, trazendo aqui o primeiro jogo do dia para a gente comentar, que é o Colônia e Borussia Mönchengladbach, hoje, 10h30 da manhã. Fala aí, amigo, sua visão para esse jogo. Esse jogo Colônia e Borussia Mönchengladbach é um jogo entre dois times que estão oscilando no campeonato, mas acredito que o Mönchengladbach é favorito, que ele vem numa crescente no campeonato. E são dois times também que são meio de tabela. E aí tem tudo para ser um jogo mais equilibrado. Certo. E você, Matheus? Concordo com o Thiago aí, Fernando. Eu acho que esse jogo aí tem tudo para ser equilibrado. Não tem como cravar muito a vitória para um dos clubes. Acredito que vai ser um jogo equilibrado no campeonato alemão. São dois clubes de meio de tabela, como o Thiago falou. E acho que a gente não vai ter uma grande surpresa aí, a não ser um empate mesmo nesse jogo. Ok, lembrando, como eu sempre digo aqui, que os jogos do campeonato alemão possuem muita qualidade, tá? Às vezes você acompanha lá o último colocado da tabela jogando, você vai ver que é bem disciplinado dentro de campo. Ou se um time está ganhando de 3-0, 4-0, ele continua no mesmo ritmo. Por exemplo, bem diferente às vezes de um campeonato brasileiro, que o time faz 1-0 e recua. O jogador já cai no chão, quer que
passe o tempo, aí começa aquele... O campeonato alemão não. O time parece que entra em campo, hoje eu vou atacar. Ele vai atacar até o final do jogo. Faz 1, faz 2, faz 3, continua, claro. Né? Não vai terminar 10-0, claro que chuta a bola lá na trave, o goleiro defende, mas realmente é um futebol muito bem organizado. E qualquer jogo que você assista do campeonato alemão, faz o teste. Nem que seja um clube que às vezes você não conhece muito, vai lá e assista, você vai ver que qualidade. Realmente, eu acho que é até algo cultural na Alemanha, disciplina das pessoas e tudo, historicamente falando. Os jogos são de muita qualidade e também a maioria dos duelos terminam com vários gols. Raramente você vai ver um 0-0 no campeonato alemão. Claro que acontece, mas é difícil. Então quem gosta de fazer os palpites aí também na Estrela Bet, é um bom, né, uma boa competição aí ao campeonato alemão no sentido de gols. Bom, vamos passar aqui agora para o outro jogo, né, também no campeonato alemão. Werder Bremen e Hoffenheim, hoje, 12h30. Fala aí, Matheus. Werder Bremen e Hoffenheim, um jogo que eu acredito que é uma oportunidade do Hoffenheim se levantar no campeonato, né? Ele vem tomando bastante pancada, né, no campeonato, o Hoffenheim. Mas também são dois times de meio de tabela e acredito que o Hoffenheim vai ter uma pequena vantagem aí pela sede, né, de vencer esse jogo. Acho que vai para cima do Werder Bremen e Hoffenheim nesse jogo aí. Certo. E qual é o seu jogador, assim, alemão, preferência, que você tem, um que você lembra, que você gosta, ou que esteja atuando no campeonato alemão? Então, que está atuando no campeonato alemão não tem ninguém que eu goste tanto, mas com certeza o Toni Kroos é o que eu gosto e torço muito pelo futebol dele. Certo, outro jogador bem disciplinado também, né? Como eu falei do campeonato alemão, até a cultura do povo, né? O Toni Kroos, raramente você vê ele fazer uma jogada diferente, a vida inteira fazendo aquela mesma forma de jogar, bem certinho, passes exatos, é algo interessante, né? Acompanhando o campeonato alemão como um todo, desde a competição até os jogadores. E a sua visão, amigo, para esse jogo? Então, o Werder Bremen ele não vem muito bem no campeonato, mas pela camisa e o peso, ele é favorito. E o Hoffenheim, ele não está indo também, no início do campeonato, não está indo muito bem, mas a ampla vantagem é do Werder Bremen. E o jogador alemão que eu gosto muito, ele não joga mais, mas eu gosto muito do Schweinsteiger, na época que ele jogava na seleção alemã. Ótimo, ótimo, também um grande jogador. Bom, vamos agora entrar no Campeonato Brasileiro, né, o Campeonato Brasileiro Feminino. A resenha também aqui vai partir sempre com o futebol feminino, já que a Estrela Bet apoia muito o futebol feminino, tanto em patrocínios, por exemplo, o futebol feminino do Internacional, né, o time feminino do Internacional é patrocinado pela Estrela Bet também. Né, inclusive, o nosso patrocinador preparou um vídeo muito legal sobre esse assunto. Roda aí. Você aí, quanto você ganharia apostando em jogos que já aconteceram? Internacional e Estrela Bet desafiaram fanáticos por futebol e grandes apostadores para esse teste. Valendo R$10 mil. Qual time foi campeão do Brasileirão 2019? No futebol feminino. Valendo R$30 mil. Quantas vezes o Internacional foi campeão gaúcho? Somando o futebol masculino e feminino. Agora, valendo R$100 mil. Quem fez o último gol do Campeonato Gaúcho de 2021 no futebol feminino? Se esse número é ruim, imagine esses. A cota de TV do campeonato masculino é de R$78 milhões. No feminino, não há contrato. A premiação de campeonato masculino chega a ser 34 vezes maior que no feminino. A audiência do público feminino na TV é 25% menor que a do masculino. Temos que mudar esse jogo. Estrela Bet e Internacional se juntaram para te fazer um chamado. Assista, torça, apoie. Aposta nelas.
5% do valor apostado em futebol feminino durante a campanha será utilizado para o fomento do futebol feminino colorado. Estrela Bet é patrocinadora master do time feminino do Internacional. Olha só, eu mesmo achei muito interessante quando assisti esse vídeo, que as perguntas ali são até meio óbvias. Poxa, quem foi campeão brasileiro de tal ano? Aí você fala, é o tal time. Não, mas o campeonato feminino. Aí você se dá conta como às vezes a pessoa não acompanha mesmo o futebol feminino. Claro que tinha aí uma época que quase nem tinha como acompanhar, pois raramente passava na televisão, raramente até você ter acesso às informações. Né? Então é importante deixar bem claro que hoje em dia está bem diferente. Nossa, até com internet, Instagram, televisão, também tudo que acompanha o futebol feminino. E realmente tem jogos de qualidade, qualidade mesmo. Não é aquele futebol de muitos anos atrás, até porque que os jogos estão ficando mais qualificados justamente por ações como a Estrela Bet, que vem apoiando o futebol feminino também, né? Isso jogando também em campos profissionais lá que o futebol masculino joga também, tudo conta, pô, um gramado bonitinho, um estádio bonito, uniforme, pô, né? Não é também só o futebol. A gente fala aí da Champions League, poxa, tem o hino da Champions League, tem toda aquela apresentação, tem toda aquela... Tudo isso faz o jogo ficar ainda melhor. Esse tipo de visão tem que ter também para o futebol feminino, né? Cada vez mais qualidade e também cada vez mais apoio, como essa propaganda muito interessante da Estrela Bet. Você, amigo, o que tem a dizer aí do futebol feminino? Fala pra gente. O futebol feminino, nesses anos que começaram, ele vem crescendo bastante e eu acompanho sim. E hoje, como nós vamos falar do Corinthians, o Corinthians ultimamente é o time a ser batido, né? Ele tem boas jogadoras, tem um atacante da seleção, se não me engano, e é amplo favorito, é o time a ser batido hoje em dia no futebol feminino brasileiro. Certo, que a gente até vai comentar aqui do jogo, né? Real Brasília e Corinthians, né? Esse amigo tá falando do Corinthians. E você perguntando que como flamenguista, você acompanha ali o futebol feminino do Flamengo ou tem o objetivo de começar a acompanhar mais? O que você pensa? Sim, acompanho, até sigo algumas jogadoras no Instagram, né, do time. Só que eu acredito que essa parceria que o Flamengo tem com a Marinha, ela tá meio que prejudicando um pouco o time, porque eu vejo que o setor defensivo, ele não é assim muito bom, mas o time tem potencial, só que aí peca em algumas coisas. Ok. E você, Matheus? Então, Fernando, eu acho muito importante a gente estar trazendo aqui, né, para o programa futebol feminino, que quanto mais a gente falar do futebol feminino, mais apoio, como a Estrela Bet, mais patrocínio vai olhar para o futebol feminino. E o futebol feminino tem tudo para crescer, né? Tem alguns times a gente pode ver nesse Campeonato Brasileiro com investimento pequeno, e aí acaba que quem tem um pouquinho mais de investimento acaba sobressaindo no campeonato, né? A gente vê aí goleadas de 10-0, de 11-0, mas isso é por conta do investimento do clube. E acho que é muito importante, como você falou, cada vez mais a gente está botando o futebol feminino para disputar os jogos nos estádios tradicionais, como o futebol masculino, e isso vai trazer um retorno muito bom para a gente. O futebol feminino com certeza vai revelar grandes jogadoras aí para a gente poder lá na frente estar brigando seleção e estar cobrando. A gente ter um bom elenco na seleção feminina, assim como é na masculina também, né? Eu acho que passa muito por esse período de incentivo das empresas de estar investindo no futebol feminino. Ok, ótimo. E também, como o amigo falou aqui bastante do investimento, daí também fica desproporcional. Se o futebol masculino tem 100 vezes mais investimento, 50 vezes mais investimento, é óbvio que vai ter muito mais jogos, muito mais patrocinadores e com isso mais pessoas assistindo. Então, dá uma equilibrada, já que também o futebol feminino, né, não precisa tirar do masculino para colocar no feminino, não. O feminino também tem ali grandes investimentos também. O Brasil é o país do futebol, poxa, tem lugar para todo mundo e óbvio, para o homem, para a mulher, né, tranquilo. Sim, o Corinthians acabou trazendo grandes jogadoras esse ano para poder disputar o brasileiro, né, feminino. Eu acredito que os outros clubes também devem começar a olhar um pouco para as bases dos clubes, né, dos outros clubes, com pouco investimento e trazer essas meninas que se destacam nos outros clubes para poder fazer um bom campeonato aqui e trazer o retorno para o futebol brasileiro, né? Como a gente estava conversando, as próprias atacantes são da seleção brasileira, né? Então isso aí meio que junta uma coisa a outra. As atacantes, aí elas são dos clubes, então o público quer assistir ela tanto na seleção quanto no próprio time onde elas jogam. Certo, lembrando também, falando de seleção, né, que da Copa do Mundo Feminina.
Pô, se você ainda não acompanha muito, assiste um jogo da Copa do Mundo, você vai ver que jogam melhor que muito homem. Então tem qualidade mesmo. E amigo, sua visão pro Real Brasília e Corinthians? Real Brasília e Corinthians, eu acho que não tem o que falar muito, não tem muita surpresa. O Real Brasília é um time, como a gente está conversando aqui, menos investimento. E o Corinthians está forte nesse campeonato, é o líder do campeonato. E acho que não vai ter nenhuma surpresa. Com certeza o Corinthians vai acabar trazendo mais uma vitória aí para as meninas do futebol feminino do Corinthians. Beleza? Lembrando que esse jogo é hoje, né, às 15 horas. Passando agora aqui para outra partida também do futebol feminino, que é Ferroviária e Bahia. Fala aí, amigo, sua visão. O Ferroviária é o segundo colocado, né? É um time que vai dar muito trabalho para o Corinthians, vem numa crescente e é amplo favorito. O Bahia, ele não vem bem no campeonato, não começou bem, tem 4 derrotas, mas é um time bom. Então acredito que durante o campeonato eles venham se recuperar para conseguir uma colocação melhor. Destacando aqui também, né, Fernando, que o Bahia e o Ferroviária tem as artilheiras do campeonato feminino, né? A Natane e a Amanda Gomes, junto com a jogadora do Flamengo. Então pode ter bastante gol aí nesse jogo, a gente pode ficar atento aí a esse campeonato. Chuva de gols, com certeza chuva de gols. Bom, o amigo já está aqui palpitando, né? E eu falou é algo que tem sentido, porque você imagina, o futebol feminino já costuma ter mais gols, até pela altura da goleira em relação ao tamanho do gol. Então isso daí já aumenta a chance de ter gols e ainda com artilheiras em campo. Então, como a própria propaganda da Estrela Bet que a gente passou aqui anteriormente, fala também dos palpites, poxa, é um bom jogo para acompanhar e às vezes até dar aquele palpite certeiro. Vamos agora aqui caminhando no programa, né? Agora entrando no futebol aqui do Rio de Janeiro, né? O quadro Resenha Carioca, né? Com a final da Taça Rio. Então, Audax e Botafogo é hoje às 16 horas. Fala aí, amigo, futebol carioca, agora Botafogo. Audax e Botafogo. Botafogo fez a melhor campanha, né? Durante a Taça Guanabara. Teve esse problema também com o Luiz Castro, né? Que ele estava balançando. Então essa final que o Botafogo chegou deu uma sobrevida para o técnico e também fica na linha tênue, né? Porque se ele não for bem, o Botafogo não for campeão, pode ser que a pressão volte, mas se ele for campeão dá uma amenizada. E teve também o problema da mudança do estádio, né? Que seria no Luso Brasileiro, aí agora foi para o Raulino de Oliveira, que será em Volta Redonda. Certo, e você como flamenguista, assim, você lembra a última vez que o Botafogo trouxe problemas para o teu Flamengo? Dizem que faz muito tempo, mas você lembra? Um jogo assim, você fala, se eu não me engano, poxa... foi no Brasileiro. Se eu não me engano, foi no Brasileiro. Do ano passado, se eu não me engano. Acho que foi no Brasileiro do ano passado. Mas assim, nada muito... Não muito relevante, não muito relevante. Tá difícil de café lembrar, com leite, assim, né? mais ou menos. O amigo não vai revelar o time dele aqui, mas primeiramente lembrando o seu último momento, assim, que o Botafogo foi bem, você recorda? Eu recordo lá do Carioca, lá do Jefferson pegando o pênalti ainda do Imperador lá, né? Acho que foi o único momento que o Botafogo... Lembrou bem, vai que ele é botafoguense, tá com a memória um dia, né? Às vezes o pessoal demora. Poucos, né? Aos poucos você vai tirando. Quem me acompanha sabe, gosto muito do Botafogo, gosto muito de história também. Então a história do futebol está totalmente ligada ao Botafogo e ao Santos. Eu acho que você começa a pesquisar, cai no Botafogo, né? Cai no Santos, cai no Pelé, cai no Garrincha, cai... então gosto muito, né, com todo respeito, mas nos últimos anos realmente o Botafogo não teve tanto sucesso. Mas fala a sua visão aí para esse jogo. O Audax é a grande surpresa aí do campeonato, né? Chegando nessa final. Sim. E pro Botafogo, o Botafogo tem a obrigação de vencer esse jogo, né? De vencer essa final. Porque o investimento que o Botafogo teve com a SAF nesse ano é totalmente desproporcional com o Audax do Rio. Então o Botafogo perder essa Taça Rio pro Audax vai ficar um pouquinho complicado pro Luiz Castro e pra diretoria do Botafogo também, né? Seria um vexame. Certo, não pode perder, tá louco, pro Audax. Como você falou do investimento também, você esperava uma maior evolução da SAF do Botafogo ou você acha que tá na média, tá indo? Eu acredito que tá devagar. Eu acho que o Botafogo tinha tudo para estar brigando nesse campeonato carioca aí de igual para igual com os outros clubes. Mas o Botafogo hoje vai pegar o Audax e o Audax que deu trabalho pro Botafogo no jogo quando pegou, né, no Carioca o Botafogo. O Igor Leite fez um gol que foi um golaço. O Botafogo totalmente desorganizado. E torcer para que não aconteça o mesmo, né? Nessa final, o Botafogo entra um pouquinho mais organizado para poder trazer
título aí pra torcida, que a torcida do Botafogo tá chateada com o clube, com a SAF, com o John Textor. Certo, olha só, vai que ele é botafoguense, né? Já tá com boas informações, a gente vai tentando descobrir ao longo. E você, o amigo que é flamenguista, falou que é mesmo. Dos vice-campeonatos do Flamengo nesse ano, ou até do Mundial, que não chegou na final, qual que mais doeu no flamenguista? Cara, eu acredito que o Mundial, porque era o título de mais relevância que a gente disputaria nesse ano. Porque se ganha o Mundial e perde os outros, o foco seria diferente. Mas aí perdeu o maior para depois ir perdendo os não menores, né? Mas assim, os que não estavam com tanta importância. Mas acredito muito que isso aí é um problema interno do próprio clube, que passa pela diretoria e chega até os jogadores. Certo. Você acho que é o terceiro comentarista que eu pergunto, sempre tem flamenguista aqui no programa, e eu achava que iam falar também da Recopa, por ser em casa, vamos dizer assim, mas todos estão respondendo que o Mundial realmente doeu mesmo. Acho que o Mundial doeu mais, né, pro torcedor do Flamengo. Eu acredito que o torcedor do Flamengo estava muito esperançoso. Estava muito confiante nesse título do Mundial, não só no título, mas pelo menos chegar à final do Mundial, né? Sim. Tava já torcendo para pegar o Real Madrid, acabou que não conseguiu chegar nem no Real Madrid. Certo. E também agora com a mudança do Campeonato Mundial, cheio de clubes, né? Quem não venceu, eu até falo que os flamenguistas às vezes queriam vencer mais uma vez e tal, mas eu, se fosse torcedor do Flamengo, eu estava feliz no sentido assim, já fui campeão mundial e quem não foi, vai ficar mais difícil ainda, né? Então, fica uma visão, já fui campeão, agora quero ver outros times, né? Por mais, vou dar exemplo, Flamengo nunca mais é campeão mundial, mas também para outro time ser campeão mundial, eu não estou cravando aqui nunca mais, nessa comparação, para outro clube brasileiro ir lá e ser campeão mundial, agora quer dizer, o título valoriza ainda mais o título que o Flamengo já tem. E lembrando também que além do Campeonato Alemão, Campeonato Carioca, Fórmula 1, a Band também tem o UFC, vários esportes aqui na tela da Band. A gente sempre tenta trazer esse esporte aqui também para nossa resenha no programa. Fala aí, Matheus, seu lutador de preferência. Às vezes eu falo aqui sem ser Anderson Silva, porque todo mundo fala. O meu também seria Anderson Silva e o Royce Gracie, os dois empatados. Mas fala aí um pouco desse esporte pra gente. Com certeza o Anderson Silva marcou aí nossa época de torcedor do UFC, né? E é um esporte que eu gosto de estar acompanhando. Não sou assíduo, né, de entender muito sobre o esporte, mas gosto de sempre estar acompanhando as lutas e sempre aqui na tela da Band poder ver um pouco do UFC. Eu gostava muito do Joe Jones, né, a forma que ele lutava, o estilo de luta dele. Gostava muito e acho que é um cara que está aí para ser imbatível ainda até hoje. Pelo menos no UFC ele já revelou uma torcida. John Jones. Já saiu do muro, já desceu. Um pouco. Realmente, um lutador muito bom, envergadura, campeão. Nossa, algumas lutas ele vencia com facilidade, dava a impressão que ele vencia, podia chamar outro em sequência que ele ia vencer o outro também. Nossa, era um estilo Anderson Silva que vencia, né, muitas e muitas lutas com muita facilidade mesmo. Claro, o John Jones é mais alto, mais forte, pesos acima, né, categorias acima do Anderson Silva, mas realmente um lutador que marcou época e até hoje aí, luta em alto nível. Você, amigo, fala um pouco pra gente. Eu gosto muito do Charles do Bronx. Acredito que ele vai conseguir alçar voos maiores, porque, como o amigo que o Matheus falou, ele é completo. Então ele domina vários tipos de artes marciais dentro de uma que é o jiu-jitsu. E ele já foi campeão, desafiou pessoas de outro peso e ele conseguiu vencer. Então acredito que ele é um brasileiro que vai marcar a história também e vai ser ídolo por vários anos. Isso que é o bacana também de acompanhar o UFC, por exemplo, o amigo citou o Charles do Bronx, John Jones. Então, eu falei aqui do Royce Gracie, então tem várias categorias de peso. Pô, você quer ver uma luta peso pesado? Tem. Peso pena? Tem. O cara que luta em pé no Muay Thai, o cara que luta no chão, no Jiu-Jitsu. Então você começa a acompanhar os teus lutadores de preferência, vamos falar assim como no futebol o cara pode ter lá time de preferência. Eu prefiro acompanhar lá os atacantes, ou quando eu mesmo vou jogar uma pelada lá, um futebol, eu jogo no meio de campo, você tem as suas posições ali, suas preferências. No UFC também, né, o MMA, vamos dizer assim, é possível você acompanhar ali, esse tipo de lutador, dessa arte marcial, eu paro para ver. Então, vamos dizer assim, que atrai todos os gostos, né? E quem palpita muito, né, gosta de palpitar lá na Estrela Bet, dá para ganhar um dinheirinho com o UFC também. Exatamente. Certeza. Quem entende, acaba ganhando um dinheirinho mais fácil até do que no futebol. Isso, porque também é possível palpitar, por exemplo,
quantos rounds vai ter a luta. Se é um peso pesado, a chance é que tenha poucos rounds, porque Nocaute, acertou né? ali um golpe e o outro já cai. Se é um peso leve, a chance é que tenha vários rounds. Se são dois lutadores do jiu-jitsu, você pode palpitar lá se essa luta vai terminar com finalização. Então tem vários palpites, finalização, nocaute, por pontos, os juízes que vão decidir, quem que vai vencer. Então são vários palpites no futebol, como um amigo que lembrou também, no UFC. A Estrela Bet está aí também para agradar todos os gostos. Maravilha! Como eu disse aqui, a Estrela Bet agrada a todos os gostos, palpite no futebol, no UFC, enfim. Antes de saber aqui o que os nossos comentaristas acharam, né, estar aqui por um dia falando de futebol, de vários esportes na Band, eu tenho um recado muito importante para você. Você está convocado para uma importante missão, trazer para a palma da sua mão as estrelas. Chegou a estelar o novo jogo exclusivo da Estrela Bet. Emoção lá em cima, energia lá em cima e felicidade, ó, lá em cima. Aproveite o bônus de até R$200 no primeiro depósito e jogue agora mesmo. Estelar, o jogo para levar sua diversão lá para cima. Acesse estrelabet.com e jogue agora. Estrela Bet, jogou, brilhou. Agora nossos amigos aqui com as palavras finais. Fala aí, amigo, o que achou de vir aqui na Band, falar de futebol, de UFC? Queria agradecer aí a Band, né? Fernando, pela oportunidade, pelo convite. Uma experiência muito legal. E lembrando que todo mundo pode estar aqui, né? Tem como se cadastrar lá no formulário e chamar o Fernando aí, que você pode estar aqui também no programa da Band por um dia, um comentarista. E se quiser me contratar aí para comentarista oficial, tô aí. Olha só! Tá vendo? E você, amigo? Eu também queria agradecer a oportunidade, dizer que fui muito bem tratado aqui. É sempre legal trocar uma ideia, uma resenha, como nós somos cariocas, e a gente fala no dia a dia, né? E às vezes não tem a oportunidade de ter um programa como o seu e expor isso. E é muito legal porque vocês deixam a gente à vontade. E espero voltar mais vezes, né? Se for possível. Ok. Eu gostei bastante. Agradeço a presença de vocês dois, a resenha aqui foi muito boa. Poderia continuar aqui por horas ainda, já que a Band também tem vários esportes e várias competições. Mas claro, estamos chegando ao fim. Agradeço mesmo de coração a presença de vocês. Fiquem de olho nos próximos programas, tá bom? Um beijo, até mais. Valeu! Oferecimento Estrela Bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Apostou, brilhou.